Bom, hoje nós estamos na nossa quarta aula sobre plantação de igrejas, né? Já tivemos 3 aulas excelentes, depois vocês podem procurar na nossa página no YouTube para você ter acesso àquilo que foi dito, compartilhado, para que você possa crescer em conhecimento. Hoje o nosso assunto é plantação de igrejas e suas responsabilidades comunitárias. Hoje é uma aula que ela fala sobre, o que eu vou tratar aqui hoje, fala sobre plantação de igrejas, mas também fala muito sobre nós que já somos uma igreja plantada, porque basicamente o que a gente vai falar é sobre responsabilidade de um membro em relação à sua igreja. Então, você que está na Igreja Presbiteriana Redenção, vai tomar esse conhecimento para aplicar aqui, e você que pretende participar da plantação de igreja na capital, e daqui 2 anos, Ceilândia, você também já vai estar se preparando. Então aqui a Igreja Presbiteriana Redenção, a Igreja Presbiteriana Capital, vai ser o local onde você vai estar aplicando esses conceitos de forma mais imediata. E eu quero iniciar essa aula com uma pergunta. Irmãos, quantos aqui têm medo de assumir compromissos? Sejam sinceros, assumir compromissos. Nós vivemos em um tempo, onde basicamente as pessoas elas chegam a ter fobias de assumir compromissos, principalmente quando esses compromissos eles são tão diretos no que tange as relações e as responsabilidades que nós assumimos uns com os outros. Fobia de compromissos é basicamente o medo de que, ao prometer que faremos algo, perderemos a oportunidade de obter algo melhor. Assim, embora vejamos muitas coisas boas que poderíamos estar fazendo, preferimos apenas manter-nos abertos em nossas opções. Você consegue imaginar esse conceito de fobia de compromisso sendo aplicado hoje numa pessoa que se casa? Por exemplo, ela tem fobia de compromisso, mas ela se casa. E ela tem esse conceito de se manter aberta às outras opções. Aí você só pega o sermão de hoje de manhã e ver que isso não é possível. Ou, por exemplo, você se tornar membro de uma igreja. Uma pessoa que tem fobia de compromisso, ela tem dificuldade para se tornar membro de uma igreja? Ela tem dificuldade de assumir os compromissos do que é ser membro de uma igreja local, de assumir essa posição, as responsabilidades e também os privilégios que isso tem em relação a se tornar membro de uma igreja? Qual é o primeiro compromisso que todo crente assume? Com quem? Com Cristo. E onde é que esse compromisso se torna visível? Na igreja. Então, o crente ele pode ter medo de compromissos? Não deveria, né? Não é possível. Quantos aqui se lembram da sua pública profissão de fé? Aquele momento bonito onde você confessou que Jesus Cristo é o seu único Salvador, reconheceu o Pai, Filho e Espírito Santo como Deus Trino, confessou sua comunhão com Deus, tornando pública sua união com Cristo, e no momento da sua pública confissão de fé, o que aconteceu ali? Você se tornou membro de uma igreja. No caso daqueles que se tornaram membros da Igreja Presbiteriana Redenção, ou de uma outra igreja presbiteriana, eles foram guiados pelo pastor com as orientações que se encontram no artigo 14 da nossa Constituição presbiteriana. Quantos aqui se lembram um pouco, tirando o Cláudio, o Mateus e o Charles, se ele estiver por aí? Quantos aqui se lembram? Quais são as responsabilidades dos membros da Igreja Presbiteriana Redenção? Vamos lá, vocês que são membros, vamos lá. Participa. Isso. Tá certo o que vocês estão falando. São deveres dos membros da igreja, conforme o ensino e o Espírito de nosso Senhor Jesus Cristo. Viver de acordo com a doutrina e prática da Escritura Sagrada, honrar e propagar o Evangelho pela vida e pela palavra, sustentar a igreja, as suas instituições moral e financeiramente, obedecer às autoridades da igreja, enquanto essas permanecerem fiéis às Sagradas Escrituras, e participar dos trabalhos e reuniões da sua igreja, inclusive assembleias. O tema da nossa aula hoje é plantação de igrejas e suas responsabilidades
comunitárias. Perceberam que é difícil a gente tratar o assunto das responsabilidades e das necessidades de uma igreja local quando nós esquecemos os compromissos que nós fizemos? Você pode até não ter medo de assumir compromissos, mas você pode esquecer os compromissos que foram assumidos ao longo do tempo. Isso é de extrema importância, a gente sempre se lembrar o compromisso de membresia que nós fizemos com a nossa igreja local. Pensar nas necessidades comunitárias, as responsabilidades, identificá-las não é algo muito difícil na vida da igreja. Sempre vai ter um membro que conseguirá apontar falhas e acertos no que tange ao assunto comunhão. Sempre surgirão ideias do que pode ser feito, como pode ser feito, aonde pode ser feito. Na igreja existem aqueles que possuem mais facilidade para se relacionar e aqueles que possuem uma certa dificuldade. Mas vocês já pararam para pensar que por mais que o assunto comunhão ele seja por vezes repetitivo, constante em nossas conversas, sempre seja algo que esteja em discussão, em análise, ainda por vezes, em muitas igrejas, elas ainda não entenderam o significado da comunhão. A gente conversa, e às vezes a gente ainda não sabe o que é comunhão. E não é de se estranhar que muitas igrejas que são plantadas hoje em dia, são plantadas somente baseadas em comunhão. Você tem igrejas que não entenderam, e você tem boas igrejas que são plantadas ao longo do tempo, usando fundamentos bíblicos, orientações bíblicas, mas tem dificuldade em comunhão. Mas você tem igrejas que o conceito de koinonia é basicamente aquilo que vincula, aquela igreja que você chega, todo mundo está se abraçando, aquele ambiente que aparentemente é extremamente agradável, mas ao longo do tempo, pelo fato dessa igreja ter sido plantada somente envolvida por esse aspecto, ela acaba enfraquecendo. E aí você vê dissoluções, brigas. Por quê? Porque a palavra de Deus foi um dos fundamentos negados. Porque a doutrina foi um dos fundamentos negados. Os ensinos. Então, uma igreja quando é plantada, ela não pode ser plantada somente pensando em comunhão, mas ela não pode negligenciar comunhão. Porque as consequências, elas são certas. E quando nós nos distanciamos dos fundamentos bíblicos da plantação de igreja, nós nos distanciamos da própria palavra de Deus, no que Ele está nos orientando. Quais são as necessidades e responsabilidades comunitárias de uma igreja? Quais são as necessidades comunitárias para uma igreja que está sendo plantada? São questões que se tornam cada vez mais difíceis quando nós nos distanciamos no entendimento correto do que é ser igreja, do que é a igreja, como somos unidos a uma igreja e o que significa se envolver em uma igreja. A comunidade local ela está unida em um mesmo corpo. Então, essa igreja presbiteriana Redenção é uma comunidade local, ela está unida ao corpo invisível, onde o cabeça é Jesus Cristo. E nós temos comunhão uns com os outros. As necessidades comunitárias de uma igreja que está sendo plantada não são diferentes de uma igreja que já foi plantada e que está em seu desenvolvimento, em processo de crescimento. Dentro de uma orientação bíblica, perceberemos que Deus sabe quais são as necessidades do corpo de Cristo. Quando eu viro para você e pergunto quais são as necessidades, quais são as responsabilidades comunitárias, não é errado você dar ideias, você apresentar conceitos, você trazer opiniões. Mas nós não podemos nos distanciar ou negar o fato de que essas respostas já nos foram dadas. Sabe quando a gente fica batendo cabeça, como fazer, como melhorar, e às vezes a gente de fato esquece a palavra de Deus. Deus sabe o que é necessário para uma comunidade local. Deus sabe o que é necessário para que a nossa comunhão seja cada vez mais eficaz, seja cada vez mais construída. Mas sim, quando nós estamos dentro de um processo de plantação de igreja, os membros que se deslocam para um novo desafio de serem partes plantadoras de uma nova comunidade local, precisam compreender que o desafio é maior. Se nós que estamos aqui como Igreja Presbiteriana Redenção, temos que desenvolver aquilo que já está sendo aplicado na vida da igreja, no que tange ao assunto comunhão, quando você vai plantar uma igreja, você tem um desafio de
implementar essas coisas. Você tem que ser intencional no sentido de aplicar e dar início. Aqui você tem que ser intencional no sentido de desenvolver e fazer parte. Então, se hoje você está chegando na Igreja Presbiteriana Redenção, é sua responsabilidade, sim, buscar se desenvolver dentro daquilo que já está sendo instruído, dentro daquilo que já está sendo desenvolvido no que tange à comunhão. Mas se você está pensando em participar do processo de plantação de igreja da capital ou da futura igreja na Celândia, você deve compreender que você não vai chegar no lugar aonde todas as coisas já estão prontas, já estão preparadas. Eu tenho um primo de uma outra denominação que ele está participando de um processo de plantação de igreja lá na Samambaia. E ele estava compartilhando comigo as dificuldades. O processo foi um pouco diferente do nosso, poucas famílias foram orientadas a participar dessa plantação de igreja. E ele estava falando da dificuldade de que essas pessoas chegaram com o desejo de que as coisas de fato estivessem prontas. Elas possuem dons, talentos, capacidades, mas para elas é muito mais fácil desenvolver e aplicar essas suas capacidades num ambiente já propício para isso. Então elas se sentem mais desanimadas, cansadas, porque elas percebem que poderia estar melhor, poderia ser mais fácil. Eu poderia chegar numa igreja onde tem 6 bandas para poder tocar, para poder cantar. Mas não, às vezes aquela pessoa precisa tocar praticamente todos os domingos, porque ela está num processo de plantação de igreja. E se ela não compreende isso, de fato, ela tem que lidar com as suas frustrações. Nós, quando fomos plantados pela Semear, nós aprendemos como aplicar as orientações bíblicas sobre comunhão para essa comunidade local especificamente, lidando com as diferenças e particularidades de se tornar a Igreja Presbiteriana Redenção. Se hoje nós somos intencionais em manter e desenvolver o que foi compreendido sobre comunhão, em um processo inicial de plantação, lá atrás, nós tivemos que ser intencionais em trazer e aplicar essas orientações. Nós pegamos o que nós aprendemos na Igreja Presbiteriana Semear, entendemos o contexto, as particularidades, as diferenças geográficas, as diferenças de pessoas que estavam chegando, e falamos, precisamos trabalhar dessa forma. Um bom exemplo foi a forma como nós desenvolvemos o novo conceito de grupo familiar, que se diferenciou em relação àquilo que estava sendo feito na Semear. Não é que lá estava errado e nós decidimos por fazer algo melhor. Nós entendemos o contexto e aplicamos algo que era muito bom e desenvolvemos dentro de um novo ambiente, para que se adequasse ao grupo de pessoas e para que ficasse um pouco mais fácil. De uma forma mais clara, toda igreja tem necessidade comunitária. Seja uma igreja que está em plantação ou uma igreja que já foi plantada. Porém, meu irmão, repito, se você está disposto a participar de uma plantação de igreja, você não estará chegando em um lugar para ser um cooperador em um trabalho que já está em desenvolvimento. Você será parte importante para construir e aplicar na plantação o que você tem aprendido na sua igreja atual. Então, como o Cláudio já disse, é de se estranhar um membro que quer ficar numa igreja por muito tempo sem querer participar de uma plantação de igreja. Não estou falando daquele membro que quer ficar pulando de igreja em igreja. Estou falando daquele membro que não quer cumprir o ID, junto com um processo de plantação. Por isso que é importante, todos nós, estarmos atentos ao que está acontecendo hoje na nossa igreja, para que, vai que Deus te envia para uma outra cidade, por uma questão de trabalho, por uma questão de estudo. Você pode chegar nesse ambiente e ser um cooperador numa igreja que está sendo plantada, ou numa igreja que já foi plantada, que, chegando lá, pode estar discutindo sobre como melhorar aspectos da comunhão, como melhorar aspectos da comunidade local. Então, sempre estejam atentos e sempre aproveitem as oportunidades que Deus está nos dando de aprendizagem e para o nosso crescimento. Bom, para desenvolver esse tema, eu vou recapitular alguns conceitos que eu considero que são importantes para a gente nessa manhã, tanto para nós que estamos pensando em Igreja Presbiteriana Redenção, quanto para as plantações. O que é uma igreja?
Eu não botei o conceito ali. Então, o que é uma igreja? O Marcão fez assim, ó. Muito obrigado. Mark Dever nos apresenta uma definição simples sobre igreja. A igreja é primariamente um corpo de pessoas que confessam e dão evidência de que foram salvas apenas pela graça de Deus, tão somente para a sua glória e por meio da fé em Cristo somente. Essa é uma definição simples, objetiva, carrega conceitos teológicos bem profundos, porque todos aqueles que individualmente foram regenerados por meio da ação do Espírito Santo, arrependeram-se dos seus pecados, confessaram a Cristo como Salvador de suas vidas, depositaram nele a fé em quem o justifica e vivem para a glória de Deus, todos esses são convocados para viverem e fazerem parte de uma igreja visível. Todos nós fomos inseridos dentro de um corpo visível. Quando uma pessoa diz que tudo isso aconteceu na vida dela, ela foi regenerada, salva e tudo mais, justificada, e ela diz que ela não quer se envolver com um corpo local, com uma igreja visível, é de se estranhar, e é um bom parâmetro de análise para saber se essa pessoa entendeu realmente o que é ser salvo, ou se essa pessoa realmente foi regenerada. Se ela quer estar distante daquilo que o cabeça diz para ela, que é o local onde ela tem que estar mais perto, para poder viver as orientações e as aplicações do que o cabeça está dizendo, é muito estranho. Dentro de um processo de plantação de igrejas, quando principalmente você vai para locais mais isolados, mais distantes, dentro de um contexto mais específico, seja social, cultural, nós lidamos muito com essa questão de uma forma um pouco diferente. Por vezes, pessoas que não entenderam o que é a salvação, o que é a regeneração, elas querem estar e fazer parte de uma igreja. Seja por causa do conceito católico, onde dentro do catolicismo as pessoas vão à igreja e sentem a necessidade de fazer parte de uma igreja. No contexto evangelical ele não é diferente. Aquele que não se diz católico e se diz evangélico, de forma nominal, ele vai procurar uma igreja, porque de alguma forma mística, ele está protegido, ele está, pelo menos num ambiente, aquele momento de 2 horas que ele se sente um pouco mais santo, um pouco mais crente, um pouco mais perto de Deus. Mas, por incrível que pareça, nos centros, e principalmente naqueles que se dizem reformados, mais estudados, não é de se estranhar movimentos de desigrejados. Eles entendem que conseguem ser parte do corpo invisível, sem ser parte de um corpo visível, sem fazer parte do sacramento, sem fazer parte dos meios de graça. E é algo para a gente analisar num processo de plantação, porque por vezes os pastores desses locais têm que lidar com pessoas que estão ali dizendo, não, eu sou crente, e a pessoa nem confessou Jesus como seu Salvador. Então ele tem que estar constantemente evangelizando para aquele que se diz crente dentro daquele corpo local. Então são variações que nós vamos percebendo ao longo do tempo com contextos de plantação de igreja. E é de extrema importância nós sabermos sempre respondermos o que é uma igreja. Porque seja para você pregar o evangelho, seja para você dizer que você faz parte de uma igreja, ou seja para você plantar uma igreja. Se você não sabe o que é uma igreja, você não sabe o que você estará fazendo. Então você vai dizer, eu vou participar do processo de plantação de igreja lá na capital. Aí você pergunta, o que é a igreja? Eu não sei o que é a igreja. Então o que você vai plantar? A pessoa não sabe o que vai plantar, ela não sabe do que ela vai fazer parte. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13 diz o seguinte, pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. A igreja é formada por aqueles que são salvos, e a unidade da igreja se constitui pela comunhão dos santos. 2. Por que unir-se a uma igreja? Porque todo cristão deveria fazer parte de uma igreja. Jesus estabeleceu a igreja como uma instituição pública e terrena que haveria de demarcar, identificar e supervisionar aqueles que professam crer nele. Mateus 16, 18 a 19, Mateus 18, 15 a 20.
Jesus estabeleceu a igreja para reconhecer publicamente aqueles que lhe pertencem, a fim de dar ao mundo uma exibição das boas novas acerca dele mesmo. João 17, 21 a 23. Jesus quer que o mundo saiba quem lhe pertence e quem não lhe pertence. E como o mundo há de saber quem lhe pertence e quem não lhe pertence? Eles hão de olhar para aqueles que publicamente se identificam com o seu povo na instituição visível e publica que ele estabeleceu para esse mesmo propósito. E também é importante nos unirmos a uma igreja para assegurarmos a nós mesmos. Ao estarmos na igreja, somos aperfeiçoados por meio dos sacramentos, oração e palavra. E também, quando nos colocamos em uma posição na qual temos de pedir a irmãos e a irmãs que se tornem responsáveis por nós, para vivermos de acordo com o que falamos. Pedimos para que nossos irmãos nos encorajem, que nos lembrem as maneiras como temos visto os caminhos do agir de Deus em nossa vida, e outras vezes a nos exortar quando nos afastamos da obediência do Senhor. Ao nos tornarmos membros de uma igreja, estamos dando as mãos uns aos outros. Vire para o seu irmão que está do lado e diga para ele: eu amo você. Aqui a gente não é muito de ficar dando as mãos uns para os outros. Mas é necessário você entender que quando você se torna membro de uma igreja, dar as mãos é algo extremamente natural. Sabe, aquela pessoa que tem dificuldade, que certamente ficaria com álcool o tempo todo, cumprimentou uma pessoa, um álcool. Cumprimentou uma pessoa, um álcool. De certa forma, não existe uma forma de não nos aproximarmos uns dos outros, se não tocarmos uns aos outros. Se não reconhecermos que precisamos abraçar, nos aproximar, conversar. E pessoas que não estão dentro desse contexto de se unir a uma igreja, não desfrutam desses benefícios. Então, esse é um dos motivos. E o que envolve ser membro de uma igreja? Primeiro, ser frequente na vida da igreja. Os membros de uma igreja deveriam ser frequentadores regulares. A membresia da igreja ajuda as igrejas a supervisionarem a vida de seus membros. Se alguém não frequenta de modo regular, a igreja não possui qualquer maneira de saber como a pessoa está. Um dos artigos que eu estava lendo, ele fala que o membro, ele tem grande responsabilidade na sua frequência, principalmente no que diz respeito ao testemunho que ele tem. Ele se torna um testemunho para o novo crente, porque o novo crente, quando ele chega naquele ambiente, ele quer olhar para o crente mais velho e falar: o que o crente mais velho faz? Aí ele vê que o crente mais velho não vai para a igreja. Aí ele fala: vou seguir esse crente mais velho, não vou para a igreja. Ele vê que o crente mais velho não tem compromissos com as atividades. Então, se você está na IPR, se você vai participar de um processo de plantação, seja intencional e frequente os cultos, frequente as atividades. Um dos grandes pontos de enfrentamento numa plantação de igreja é a oscilação de participação dos membros nos cultos públicos e nas atividades. Num domingo o pastor olha e fala: caramba, 80 pessoas aqui, o pessoal está vindo, está acreditando nisso, nessa plantação. Aí no outro domingo, 15. Aí na IBD, vai falar sobre um assunto legal, 50 pessoas. Aí na outra IBD, vai falar sobre rede social, 5 pessoas. Então, essa variação, ela dificulta bastante o processo de uma plantação de uma igreja. Então, a frequência, ela é extremamente importante, porque ela revela um compromisso, você assumiu um compromisso com o próprio Senhor, onde você está dizendo: Senhor, eu quero estar na sua presença, no dia que o Senhor separou para mim, e também nas oportunidades que o Senhor tem me dado por meio dessa igreja, por meio das atividades. Ver a igreja como um ambiente primário de comunhão. Então, o que envolve ser membro de uma igreja? Ver a igreja como um ambiente primário de comunhão. Sabe aquele irmão que se diz membro de uma igreja local, mas ele está mais em outra igreja? Ele fala assim: eu sou da igreja presbiteriana Redenção, mas comungo com os irmãos lá da segunda igreja presbiteriana de tal lugar.
Eu sou de tal igreja, nominal, estou lá, sou membro, está lá registrado, mas meu relacionamento como igreja local não é lá, é em outro local. E às vezes você não entende porque aquela pessoa, ela não toma a decisão, não, então eu vou para essa igreja local que eu estou, porque lá onde é que eu quero estar. E aí ela chega nessa igreja local e ela começa a se relacionar com outra igreja. Por quê? Porque, de certa forma, o relacionamento que ela tem com essa outra igreja é um relacionamento mais livre. Ela não está sob a tutela tão direta dos pastores e presbíteros daquela igreja local que ele está visitando. Os compromissos de membresia do artigo 14 não precisam ser cumpridos na Vera, naquele local, mas ele está descumprindo em outro local. Então, é constantemente essas pessoas que estão em vários locais. Por isso que também é muito importante no processo de plantação de igreja, as pessoas se decidirem. Nós demos um tempo necessário, primeiro foi feito um convite na Semear, para que famílias participassem do processo de plantação, e aí quando teve o primeiro culto, essas pessoas foram convidadas, e elas tiveram a oportunidade de conhecer aquele ambiente. E muitas pessoas decidiram, não, vou continuar na Semear, vou continuar na congregação. E muitos na organização da igreja falaram, não, depois de um ano como congregação, falaram, não, fiquei aqui um ano, foi bom, ajudei, aprendi, mas vou voltar para a casa da mãe. E voltou para a casa da mãe. Isso não é um problema. Mas, de certa forma, é importante aquele que quer participar de um processo de plantação decidir. Eu quero participar. Porque, às vezes, ele está ali assumindo um compromisso, ele tem dons, capacidades para aquela igreja que está sendo plantada, e ele fala, beleza, pastor, me bota aí nos compromissos aí da igreja. Aí ele assume também um compromisso aqui com a Tânia no SAP, assume na escala da segurança, e aí dá conflito de agendas. Aí ele não pode estar lá, ele não pode estar aqui, ele fica... Então é de extrema importância você decidir, porque uma congregação, e é algo que a gente precisa entender, uma congregação, ela é igreja também. Lá também tem a bênção do pastor, lá ocorre também os sacramentos, lá a palavra também é pregada. Às vezes as pessoas têm essa sensação, não, é a congregação, é uma igreja que está sendo plantada. É igreja, é igreja. Ali é uma parte do corpo visível de Deus, num determinado local, que ainda está submetida a uma outra igreja. Mas ali é igreja. Então é extremamente importante assumirmos essas responsabilidades. E o que envolve ser membro de uma igreja, ter responsabilidades e também privilégios. Um membro de uma igreja local tem um privilégio de ser admitido à ceia do Senhor, de servir na igreja local com seus dons, de ser alimentado com a palavra de Deus. Quantos aqui hoje poderiam dizer que desfrutam de privilégios e mais privilégios por serem membros de uma igreja local? Certamente, se você entende o que você está fazendo, você compreende esses privilégios. Mas não são somente privilégios, também temos responsabilidades. Responsabilidade de orar pela igreja, manter relacionamentos transparentes com os outros membros da igreja, encorajar, repreender, ensinar, aprender uns com os outros, Efésios 4, 15 a 16. Submeter-se à liderança ao ensino da igreja, Hebreus 13, 17. Sustentar financeiramente o ministério da igreja, Gálatas 6, 6. Usar os dons espirituais que Deus lhe deu para edificar o corpo do modo como puderem, 1 Coríntios 12. Promover a unidade da igreja, Efésios 4, 1, 3. Rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Você faz parte de uma igreja, você quer plantar uma igreja, você tem que se esforçar na unidade. Se você é daquele que gosta de trazer guerra, confusão, principalmente a igreja que está sendo plantada, aquele que, eu não concordo com o que o pastor plantador está falando, eu não gostei muito dessa visão dele, sempre tem esse que fala da visão, né? Essa visão que ele está trazendo. Então tem que ser uma pessoa que busca a unidade, aproximar as pessoas, orientar as pessoas. Em Atos 2, 42 diz que, e perseveraram na doutrina dos apóstolos,
e na comunhão, no partir do pão e nas orações. J.L. Bridges comenta o seguinte sobre essa passagem: não nos surpreende que esses novos crentes se dedicassem ao ensino dos apóstolos e à oração, mas dedicarem-se à comunhão? Soaria estranho incluí-la junto do ensino e da oração, se não significasse mais do que uma atividade social cristã. Ou considere as palavras do apóstolo em 1 João 1,3. Sim, o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. E ele completa: a comunidade bíblica é, antes de mais nada, a partir de uma vida comum em Cristo. É quando compreendemos essa verdade que nos colocamos em posição para começar a entender a comunidade autêntica. Atos 2:42. Eles oravam, eles perseveravam na doutrina e também perseveravam na comunhão. Comunhão não é algo simplesmente que você deixa de lado, você faz quando pode. Ensino, oração e comunhão andam juntos. Quando no culto público tem oração, quando no culto público tem pregação da palavra, isso acontece quando o povo de Deus está reunido. Então, o povo de Deus que se reuniu em comunhão está desfrutando da oração e do ensino da palavra. Um texto que nos orienta bem como praticarmos a comunhão dentro de uma comunidade bíblica e autêntica é o de Romanos 12, 9 a 16. O amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração, perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento, uns para com os outros. No versículo 5, um pouco antes, Paulo diz: assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo, e membros uns dos outros. No versículo 5, Paulo primeiro apresenta uma ideia de propriedade mútua. Nós pertencemos uns aos outros. Um exemplo muito interessante é o casamento. Nós não temos muita dificuldade de entender o que é o homem cuidar da sua esposa, o que é a esposa se submeter à liderança desse homem e cuidar do seu marido. Essa ideia de propriedade mútua, ela é bem fácil de ser entendida, né? Um pertence ao outro. Mas no corpo de Cristo também, nós pertencemos uns aos outros. Quando você está na rua e você vê aquele seu irmão daquela igreja local cometendo um pecado, você se importa com aquilo, porque ele pertence ao mesmo corpo que você pertence, e você não quer que eles continuem naquela vida. Então a ideia de pertencer uns aos outros traz essa ideia de cuidado mesmo. Nós cuidamos uns aos outros, nós nos importamos uns com os outros, e isso tem que ser real em nossas vidas. No corpo de Cristo nós pertencemos uns aos outros. Aqui é a ideia de que todos precisamos do outro no corpo. Se é mão, nós precisamos. Se é pé, nós precisamos. Se é nariz, nós precisamos. E por compreendermos isso, esse pertencimento e necessidade, que nós expressamos esse entendimento e preocupação uns com os outros. J.L. Bridges também diz: logo após nos dizer que pertencemos uns aos outros, Paulo aplica essa verdade a algumas admoestações muito práticas. Amai-vos uns aos outros, preferindo-vos em honra. Socorrei os santos nas suas necessidades. Alegrai-vos com os que se alegram. Chorai com os que choram. Isso é comunhão experiencial, a prática bíblica da comunhão. No versículo 13 nós vemos um imperativo: praticai a hospitalidade. Quantos aqui podem definir a hospitalidade? O Cláudio falou coração aberto para o outro. Acolhimento. Receber. Sim. Obrigado. Eu sei que vocês estão com calor.
Vou parar de perguntar. Tem um artigo muito bom que a nossa irmã Eliana compartilhou comigo, da Vanessa Belmonte. Ela é uma obreira de Labri, e ela foca bastante nessa parte de hospitalidade. E eu vou ler aqui para vocês o que ela diz. Por trás da prática da hospitalidade, justificando sua existência e a necessidade de vivê-la no encontro com o outro, está o quadro maior da existência de Deus. Um Deus gracioso e generoso, que recebe o necessitado e o indigno, provê a ele um lar, prepara um banquete para saciar sua fome e cobre sua nudez. O sacrifício de Jesus Cristo também abriu o caminho para que Deus se fizesse presente para buscar aqueles que estavam perdidos e os levasse para o seu reino. Assim, os cristãos representam aqueles que foram graciosamente alcançados por este Deus, que tiveram seus pecados perdoados, suas feridas saradas e foram aceitos, apesar de não terem nada para oferecer em troca, conforme ilustrado na parábola da grande ceia, descrita em Lucas 14, 15 a 24. Por isso mesmo, os cristãos são intimados a serem imitadores do caráter de Deus, e da mesma forma que foram tratados com misericórdia, devem tratar o outro também com misericórdia, de forma generosa e graciosa. Por essa razão, em Romanos 15, 7, Paulo insiste que os cristãos devem acolher uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Dessa forma, hospitalidade é uma expressão concreta de amor que alcança o outro em sua real necessidade. Em uma sociedade fragmentada e multicultural, além de abrigo e comida, muitos, se não todos, anseiam por relacionamentos, respeito, identidade e significado. Neste mundo hostil, caracterizado por níveis assustadores de solidão, alienação e estranhamento, aquele que se posiciona de forma a receber o outro e a tratá-lo com amor, faz água brotar da rocha e sacia a sede mais profunda. Esse amor vai além de atos de caridade e se manifesta em 3 esferas: amor a Deus, a si mesmo e ao próximo. Isso é hospitalidade. Hospitalidade é praticar de forma visível aquilo que Deus praticou em nossas vidas. Cristo nos recebeu em seu reino. Cristo nos recebeu em sua morada. E como bons imitadores, nós também praticamos a hospitalidade, recebendo pessoas com suas necessidades, condições, com suas boas notícias, com suas más notícias. Praticar a hospitalidade é algo extremamente importante na vida da igreja. E algo que uma igreja que está sendo plantada precisa entender rapidamente. Algo que ela não pode negligenciar e ela não pode deixar de lado. Por quê? Qual é o primeiro local onde o conceito de hospitalidade cristã ela é evidenciada? Na vida da igreja. O crente, ele pratica a hospitalidade de forma individual, mas o primeiro local onde ele se depara com o conceito de hospitalidade é na igreja. Quando ele chega na igreja. Aqui na IPR, por exemplo, nós temos buscado 2 conceitos de hospitalidade. Nós temos a hospitalidade que se evidencia na nossa igreja por meio de serviço. Então, é um serviço mesmo, é uma área de serviço. Mas também nós temos a hospitalidade que se manifesta de forma natural, que tem alcançado os membros da igreja a agirem de forma a serem hospitaleiros, a receberem uns aos outros, abrindo suas casas, estando atento às necessidades. Como serviço, tem funcionado da seguinte forma: nós temos o serviço de hospitalidade, aqui em cima, e abaixo desse serviço nós temos, por exemplo, o cafezinho. O cafezinho é uma forma de hospitalidade, a pessoa chega com sono, às vezes pela manhã, tem um cafezinho para ela tomar, e ela já fica ligada e já escuta o Mateus mais atento. Temos a recepção ali, com a entrega dos boletins, pessoas sempre sorrindo, amáveis, afáveis, ali entregando o boletim para você. Nós temos a recepção de visitantes, que ocorre quando termina o culto. Então nós temos uma mesa ali específica para receber pessoas. Nós temos um movimento de pessoas que se levantam automaticamente, que não dá nem para saber quem é visitante, quem é... O pessoal já quer abraçar, já quer saber quem é o visitante. Nós temos o contato que acontece de forma posterior, para conhecer mais aquela pessoa, aquele visitante, para perguntar para ele se tem algo que ele quer que a gente ore. Temos a visitação, que ocorre nas suas mais variadas formas, seja por membros individualmente, seja por lideranças, pessoas estão sendo visitadas. Temos o grupo de oração, que é uma forma de hospitalidade.
ele tem a forma dele no WhatsApp, mas nós também temos os encontros que acontecem na quarta-feira, no domingo. Então é uma forma de hospitalidade para cumprir aquilo que o Senhor nos chama a cumprir, orar uns pelos outros. Temos os discipulados masculinos e femininos, que sempre uma pessoa abre a porta da sua casa para receber um banho de macho, para confessar pecado, para compartilhar as suas necessidades, para compartilhar as suas alegrias. Uma pessoa abre para receber as mulheres, e ali as pessoas estão crescendo, e nós temos o grupo familiar, que também é uma forma de hospitalidade. Casas são abertas para que famílias se encontrem para orarem, estudarem juntos. E nós também temos o alcance natural entre os membros. Encontros organizados livremente pelos irmãos após o culto, almoço e resenhas, grupos que se encontram para orarem, momentos de jogos e brincadeiras. Temos irmãos que montaram grupos livremente para estudarem um livro específico. Nós temos cafés e lanches de irmãos que se encontram para se aconselharem, casas e mais casas que estão recebendo mais e mais irmãos para boas conversas. Temos projetos de casas que foram construídas especificamente para receber pessoas. Vídeo Família Cruz, que pensou exclusivamente como é que esse ambiente pode estar mais preparado para receber pessoas. E por aí vai. Essa forma natural, essa forma orgânica de hospitalidade. Irmãos, nós não podemos negar que na Igreja Presbiteriana Redenção nós temos desfrutado de forma graciosa da hospitalidade. E temos muito a aprender e temos muito a aplicar. No final eu vou fazer um convite para essa área de serviço, de hospitalidade. Aqui eu vou ser bem rápido, para a gente finalizar a aula, tem 15 minutos. Aqui eu coloquei 12 responsabilidades comunitárias que nós temos, e você que vai plantar uma igreja precisa ir sabendo que você vai ter que ser ativo e intencional nessas responsabilidades. É de extrema necessidade. São responsabilidades que não podem ser negligenciadas, embora nós iremos errar, fraquejar, mas devem estar presentes. Nós devemos compartilhar nossas vidas em relacionamento. Então a primeira responsabilidade é se relacionar. O relacionamento espiritualmente orgânico é o que forma a base da verdadeira comunidade cristã. Não é o fato de estarmos unidos por objetivos ou propósitos comuns que faz de nós uma comunidade. Em vez disso, é por partilharmos uma vida comum em Cristo. Então não é porque nós torcemos para o mesmo time, porque aqui ninguém seria capaz de torcer para o Flamengo, tanto quanto alguns aqui torcem. Imagina, essa igreja toda flamenguista, unida pelo mesmo objetivo, a igreja dos flamenguistas. O céu. Não é bom, não é algo que acontece. Misericórdia. Então assim, objetivos comuns. Uma igreja ela não é plantada falando assim, qual é o nosso objetivo comum? Todo mundo aqui gosta de cachorro quente. Então vamos montar uma igreja de pessoas que gostam de cachorro quente. E aí elas se reúnem e fazem a ceia com cachorro quente. Tem a igreja da uva passa, mas essa teria poucas pessoas. Só os sábios. Segunda coisa, uma igreja, uma segunda responsabilidade é parceria. Assim como todos os crentes estão unidos em um relacionamento comunitário, do mesmo modo todos nós estamos unidos em uma parceria, formada para glorificar a Deus. Ele é glorificado quando os cristãos crescem na semelhança de Cristo e quando os descrentes são conduzidos ao seu reino. Aqui é o conceito mesmo de parceiro. Aquela pessoa que pega na sua mão e fala, vamos plantar uma igreja, junto com aquele pastor plantador. Vamos família. O conceito de parceria, ele tem que estar presente. É aquela pessoa que está disposta a ajudar. Aquela pessoa que está disposta a fazer. Não é aquela pessoa que fala, fulano, e aí, você pode? Hoje não. E amanhã? Amanhã também não. Semana que vem? Ano que vem. Aí, ano que vem. É aquela pessoa que não está pronta. Então, requer uma parceria. O pastor plantador, a liderança que está plantando uma igreja, ela precisa de fato de parceiros. Pessoas que estão dispostas a labutar e fazer parte desse projeto de forma intencional. Nós devemos compartilhar nossas vidas. O terceiro ponto de responsabilidade é a comunhão uns com os outros. Não são as atividades que fazem a comunhão. É a comunhão que faz as atividades. Entendam, isso não quer dizer que nós não podemos organizar um evento para melhorar a comunhão, ou para poder, pelo menos, ajudar. Mas nós não podemos ser uma igreja que
tem como cerne a ideia de que atividades é a causa, a atividade é a causa primária para que pessoas tenham comunhão umas com as outras. Porque a ideia de comunhão, ela vai além da sua presença em uma atividade. Você quer ver um exemplo muito simples? São os pedidos de oração que tem no grupo de WhatsApp. Às vezes você não pode vir na quarta, às vezes você não pode chegar mais cedo no domingo, mas você é intencional em todo dia anotar os pedidos, para poder, quando chegar em casa, orar. Isso é uma expressão de comunhão sem uma atividade local. Os meios são lícitos, mas não são o que sustentam nossa comunhão. O corpo de Cristo, o Cristo já nos uniu o suficiente para desfrutarmos da verdadeira e intencional comunhão uns com os outros. Isso significa que quando você entende comunhão, quando você está em comunhão com seus irmãos, você é intencional em participar das atividades. Você é intencional em participar do GF porque você quer estar mais perto fisicamente dos seus irmãos. Você é intencional em participar dos discipulados, das atividades complementares. Devemos, uma quarta responsabilidade, compartilhar bens materiais. Joel Bid diz, um dos usos mais comuns de koinonia no Novo Testamento é esse sentido de partilhar recursos materiais com os outros. Paulo nos estimula, compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Em 2 Coríntios ele fala da generosidade de vocês em compartilhar seus bens com todos os outros. O autor de Hebreus insiste conosco, não se esqueçam de fazer o bem e de repartir com os outros o que vocês têm. Quando nós oramos aqui, constantemente a gente fala, para que o Senhor dê a oportunidade de que pessoas consigam seus empregos. Mas nós também oramos para que a igreja assuma a sua responsabilidade para com seus irmãos que estão necessitados. Você não somente ora, Senhor, abençoa aquele que está desempregado, mas você vai até aquele irmão e pergunta para ele quais são as consequências dele estar desempregado. O que está acontecendo com ele? Como você pode ajudar? E uma igreja que está sendo plantada, ela não lida somente com esse sentido direto de compartilhar os bens uns com os outros, conforme as suas necessidades, mas uma igreja que está sendo plantada, ela tem as suas necessidades. Ela tem a sua necessidade de estrutura, ela tem a sua necessidade de materiais. E se você não é uma pessoa que hoje entende esse conceito correto do que é dizimar, ofertar, quando você vai para uma plantação de igreja, onde por vezes algumas necessidades são mais evidentes, você vai se sentir meio desconfortável, porque você não estará muito apto para poder cooperar nessas necessidades extras. Então é de extrema responsabilidade termos um coração voluntário para as necessidades da igreja local e para a necessidade dos membros. Se nós nos preocuparmos com as necessidades alheias dentro do corpo, à medida que virmos a comunidade fundamentalmente como um relacionamento mútuo em Cristo, entre membros do mesmo organismo espiritual, entenderemos o que é suprir as necessidades uns dos outros. Ele usa uma imagem muito interessante. Quando um pai ou uma mãe satisfaz a necessidade de um filho, não pensamos nesse gesto como uma expressão de benevolência, mas de relacionamento. Então, ajudar uns aos outros não é um ato de benevolência, é uma expressão de relacionamento. Quinta responsabilidade, devemos cuidar uns dos outros. Uma boa ilustração que o Jerry usa para entender bem isso é a seguinte: veja se vocês conseguem imaginar o ouvindo fazendo o seguinte comentário para o olho. Diga uma coisa, você ouviu falar do problema sério que o pé vem enfrentando? Ah, meu Deus, não é uma catástrofe? O pé precisa tomar alguma providência, com certeza. Não, nada disso. Nosso corpo absolutamente não se comporta dessa maneira. Pelo contrário, o corpo inteiro grita, meu pé dói, sinto-me péssimo. Quando você vê seu irmão doente espiritualmente, fraco, você não chega no outro irmão, olha lá, viu lá o que o cara fez? Vacilão, pecou, tal. E você faz isso como você não sentisse nada. Mas quando você entende a sua responsabilidade comunitária, você percebe que, cara, está doendo em mim. O fato dele ter caído naquele pecado dói em mim. Dói no corpo todo, dói na igreja toda. Sexta responsabilidade, devemos honrar uns aos outros. Paulo diz em Romanos 12:10, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Quando nós pensamos de maneira individualista e não coletiva, fomentamos a competição no lugar da cooperação. Se você não pensa como igreja, mas você pensa como
um dedo que consegue viver fora do corpo, você não quer cooperar. Você quer somente honra para si mesmo. Sétima responsabilidade, repreender uns aos outros. Somos chamados à mútua exortação. Devemos nos preocupar em amor para com a vida de santidade e amadurecimento de nossos irmãos. Uma igreja que está sendo plantada precisa de irmãos que estejam dispostos a cooperar no processo de repreensão, de ademoestação, para o crescimento um do outro. Isso facilita o processo. Muitas coisas que podem ser tratadas no início de uma plantação, pecados, necessidades de amadurecimento, já são tratadas, porque isso ajuda no processo de crescimento, porque essas pessoas, pense, uma igreja que foi plantada com 140 membros, e aí 2 anos, 3 anos depois, está com quase 400 e pouco, 430. É necessário que esses membros plantadores orem uns com os outros, repreendam um ao outro, tenha demonstração, confissão de pecado, para que haja amadurecimento, porque mais e mais pessoas estão chegando. E essas pessoas estão chegando com suas necessidades, com suas dores, e elas querem serem confortadas, amadurecidas. Então você que está aqui, você que já passou por um processo de crescimento, está apto a ajudar essa pessoa no processo de crescimento dela. Precisamos orar uns pelos outros. O entendimento correto da comunhão bíblica como uma comunidade de crentes influenciará profundamente a nossa vida de oração. Irmãos, se você faz parte de uma igreja e você não ora, já é estranho. Mas se você não ora pela sua igreja, se você não ora pelos seus irmãos, se você não ora pela liderança da sua igreja, se você não ora pela igreja do Senhor na terra, se você não se importa com o avanço da igreja do Senhor na terra, se você não ora por missionários que estão plantando igrejas, você é egoísta. Sua oração é egoísta. Você ora por suas necessidades, você ora pelos seus projetos, você ora pelos seus planos, mas você não ora pela igreja do Senhor. Precisamos aprender a orar pela igreja do Senhor. Precisamos orar pelas igrejas que estão sendo plantadas. Precisamos orar pelas igrejas que já foram organizadas, que estão passando por suas dificuldades. É necessário oração. Devemos compartilhar a verdade bíblica. Devemos compartilhar a verdade das Escrituras uns com os outros. A comunhão espiritual deve sempre girar em torno do ensino bíblico. É de extrema importância quando nós conversamos sobre vários assuntos. É bom conversar sobre futebol, é bom conversar sobre basquete, é bom conversar sobre finanças, outras coisas que vocês conversam. É bom. Mas, se nossa comunhão não tem conversa sobre a palavra de Deus, nós temos um problema. Porque quando nós nos reunimos, quando nós nos encontramos, nós queremos falar do quê? Daquilo que o Senhor tem nos falado. Aí você chega para o seu irmão e fala, o Senhor me falou isso, por meio da tua palavra. E aí o irmão fala, você entendeu o que desse texto aí? Eu entendi isso. Meu irmão, você está errado, você entendeu tudo errado. Ou não, meu irmão, obrigado, aqui isso aí que me ajudou bastante. Quanto mais verdade bíblica estiver presente nos nossos lábios, menos tempo nós temos para fofocas, para confusões. Então é de extrema importância termos cada vez mais conhecimento das Escrituras. Quanto mais lermos a Bíblia, mais falamos da palavra de Deus. Devemos ser transparentes uns com os outros. Tiago diz no capítulo 5,16 da sua carta, portanto, confessai vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para seres curados. Precisamos compartilhar as verdades bíblicas, mas também nossos pecados, fracassos, dores. Na igreja, embora muitos não estejam maduros o suficiente para ouvir uma confissão de pecado, existem aqueles que estão aptos. E nós precisamos saber compartilhar nossas necessidades e as nossas labutas. 11ª responsabilidade. Devemos compartilhar nossos dons. Os dons devem ser usados para servir os outros. Eles são conferidos para o bem comum do corpo. O propósito dos dons é nos capacitar para exercermos nossa função no corpo. Hoje em dia, Jerry diz, muitas pessoas estão se perguntando qual é o seu dom, mas fazem a pergunta errada. Devemos buscar, acima de tudo, descobrir nossa função no corpo, a tarefa específica atribuída por Deus. Podemos estar certos de que Deus nos equipou, tanto em habilidade natural, quanto em dons espirituais, para a função que nos chamou a desempenhar. Quando você se preocupa muito só com a ideia, qual é o meu dom? Qual é o meu dom? Parece que você está preocupado em saber aquilo que vai trazer benefício para você. O que é o meu dom? E o que isso vai me trazer de benefício?
Mas quando eu me pergunto, qual é a minha função no corpo local? Onde eu posso ajudar? Onde é que eu encaixo aqui para poder? Eu estou pensando que eu sou pé, mas na verdade eu sou joelho. Está meio difícil aqui. Quando você entende sua função no corpo, o seu dom é evidenciado. Fica mais claro qual é o seu dom. Então nós precisamos entender a nossa função. Exemplos mais fáceis. A mesa de som. Uma pessoa ela pode virar assim, eu não tenho um dom de mexer com a mesa de som. Mas ela pode compreender que existe uma necessidade naquele momento. E ela percebe que ela pode aprender a mexer na mesa de som. E ela, de fato, pode ter um dom para mexer na mesa de som. Porque existem aqueles que mexem na mesa de som e existem aqueles que são especialistas na mesa de som. E ela descobriu que ela é especialista. Só que ela só descobriu por quê? Por causa de uma demanda que surgiu na igreja, e ele foi intencional em suprir aquela demanda, ele descobriu sua função e seu dom. E, 12ª, nós temos a responsabilidade de evangelizar a vizinhança local. Algo que aconteceu na igreja em Atos. Eles pregavam a palavra de Deus, mais convertidos. Pregavam a palavra de Deus, mais convertidos. Nosso contexto aqui no CIA, ele tem uma certa complexidade. Nós não estamos num ambiente de residências. Né? E durante o final de semana tudo aqui é fechado e durante a semana o pessoal está trabalhando. Mas em contextos como lá na ADE, na Ceilândia, no Piauí, do reverendo Marcos Quaresma, são contextos que a vizinhança precisa ser alcançada. Eu falei do meu primo que está plantando a igreja lá no Samambaia, e constantemente eles fazem algumas ações para poder trazer a vizinhança para aquele local específico, né? Então faz um evento para as crianças irem, faz um evento de saúde, e aí aqueles irmãos que estão naquele processo de plantação, vai todo mundo, prepara o café da manhã, deixa o local todo preparado, todo bonito. Aí chegam 3 pessoas, 4, 5 pessoas, e aquilo desanima. E esse meu primo falou algo muito interessante, ele falou para essas pessoas, ele falou, deixa eu te falar uma coisa, eles não têm a responsabilidade de vir. Nós temos a responsabilidade de fazer. Nós fazemos. Se vai vir 5, se vai vir 6, tanto faz. A responsabilidade daquilo que Deus nos chamou a fazer está sendo feita. Agora, eu vou imputar a responsabilidade para eles, um descrente, de vir para um ambiente que não é natural para ele? E eu acho que depois disso, eles aprenderam. Então, são 12 responsabilidades e a gente poderia tratar várias outras responsabilidades para um membro que participar de uma plantação de uma igreja, um membro que faz parte de uma igreja local. Eu fecho minha aula com uma orientação dada pelo autor Daniel Hyde, no livro Sendo um Plantador de Igreja. Ele traz algumas orientações num capítulo para o pastor plantador. O plantador de igreja deve se devotar à comunidade. Ele diz o seguinte: o terceiro princípio ao qual um plantador de igreja deve se dedicar é a comunidade. A igreja planta a comunidade. Assim como a igreja primitiva era devota e firme em seu amor na comunhão, da mesma forma um plantador de igreja deve ser comprometido com a comunidade da sua igreja. Isso significa que os plantadores de igreja precisam ser incansáveis em suas visitas aos membros da igreja, buscando conhecê-los, aconselhando, catequizá-los, os levando no caminho do mundo aos caminhos da palavra e convivendo com eles no meio de seus altos e baixos. Por sermos um povo reformado, estamos intimamente familiarizados com a ideia de visitas familiares e nos lares, como um dos aspectos que os presbíteros fazem anualmente. Daí também porque os plantadores de igreja devem se apropriar desse conceito e torná-lo propriamente seus. Quando Paulo fala sobre Romanos 12, praticai a hospitalidade, dentre várias exortações do apóstolo em Romanos 12, nenhuma delas é mais poderosa para a vida do cristão e a igreja cristã local. Uma coisa é Paulo dizer, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, mas bem diferente é afirmar, praticai a hospitalidade. O primeiro caso é uma atitude, enquanto o último é uma ação. Um é o credo e o outro é a obra. Hospitalidade é amor em ação. Não é algo que está sendo orientado somente para a liderança, para o plantador, para o presbítero. É para todo crente.
todo crente deve ser intencional em conhecer uns aos outros, amar uns aos outros, cuidar uns dos outros. E aqui eu faço um convite para algo que você pode fazer de forma natural, então seja cada vez mais natural na sua forma de ser hospitaleiro, mas nós também temos um serviço de hospitalidade na nossa igreja. Esse serviço precisa de pessoas. Mulheres, precisamos, mas homens, temos poucos. E nós precisamos assumir o nosso papel também como homens nessa tarefa de ser hospitaleiros. Então, caso você tenha interesse em participar do serviço de hospitalidade, procure a Eliana, o Myron, o Diácono Myron, a Manu, a Ellen, esqueci o restante, pessoal, a Clarissa, a Ranúzia. Procure essas pessoas, dê seu nome, porque dentro da área de hospitalidade você pode até falar: Jefferson, eu tenho uma certa dificuldade de chegar no irmão visitante. Não tem problema, a gente tem uma outra área para você servir. Na área de hospitalidade tem área pra caramba para poder ser suprida, tá bom? Eu não vou dar espaço para vocês perguntarem, porque já deu tempo. Só um minuto. Deixa eu abrir aqui. Comunidade verdadeira. Está na Pilgrim, tá? É da Vida Nova, é o livro do Jerry Beats, Comunidade Verdadeira. Um livro muito bom de ser lido. Vamos orar? Senhor Deus, nós te louvamos, te exaltamos, pedimos ao Senhor para que essas verdades que foram ensinadas sejam praticáveis em nossas vidas. Que nós possamos ser intencionais em nossos relacionamentos, no entendimento do que é verdadeira comunhão, e que nós possamos estar preparados, tanto na igreja local, para fazer todas essas coisas, mas também para quando formos chamados para sermos parte de uma igreja plantadora, para que lá nós possamos aplicar tudo isso, para a honra e o louvor do seu santo nome, e que nós possamos fazer tudo isso no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.